Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Glória a Deus. Como é bom, né, nós estarmos juntos, reunidos em um só propósito, em um só pensamento, de poder glorificar e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus, Ele tem algo para nos revelar, tem algo para falar ao nosso coração. Tudo que Deus fala, Ele fala com um propósito. Ele mesmo diz na sua palavra, né, irmãos, que a palavra dele, ela não volta vazia. Ou seja, ela é lançada com um propósito. E quando Deus lança uma palavra com um propósito, ela vai se cumprir. Ela não volta para ele sem que tenha, na verdade, realizado, cumprido o propósito que ele a designou. Então eu tenho certeza, cada culto é uma oportunidade que nós temos de estar recebendo algo de Deus, de estarmos crescendo, na verdade, crescendo espiritualmente, amadurecendo, porque Paulo ele chega a dizer que quando ele era menino, ele falava coisas de menino. Então isso quer dizer o quê? Quando ele está falando ali, ele não está falando a respeito de quando ele era criança fisicamente. Não. Assim também nós, irmãos, muitas vezes somos crentes ainda bebês. Ele mesmo chega a falar algo para a igreja, dizendo que aquela igreja ainda estava se alimentando de leite, mas que na verdade já deveria estar comendo algo mais sólido, algo mais consistente. Mas não estavam prontas, não estavam preparadas. Então eu acredito que existe isso, né? Não estou aqui julgando e nem apontando, dizendo que há alguém aqui. Mas há muitos crentes, infelizmente, que ainda são bebês espiritualmente, né? Não amadureceram. E se somos bebês, não podemos viver uma vida de um crente maduro. Por exemplo, uma criança. Uma criança, ela não pode ter uma vida que um adulto tem. Pode? Não pode. Jamais. Para isso, ela precisa crescer, amadurecer, e aí ela vai começar a viver uma vida diferente. Assim como um adulto não pode levar uma vida de criança. Ele não pode. Então, do mesmo modo, nós, servos de Deus, nós cristãos, pelo poder da palavra, através da mensagem, pela revelação do Espírito Santo, na verdade, é isso, nós amadurecemos, nós crescemos. E vamos começar a ter acesso a coisas que não estamos tendo. Porque nós sabemos muito bem que há coisas que crianças não podem ter acesso. Simplesmente pelo fato de ser criança. De ainda ser criança, de ser um bebê, não pode ter acesso. Você não tem acesso a isso porque você não tem idade. Você ainda é uma criança, então quando você crescer, você vai ter acesso a isso. Então eu creio que a vontade de Deus é essa. É que a sua igreja, que o seu povo flua, venha verdadeiramente fluir pelo Espírito nessa terra. E nós já recebemos de Deus. Eu quero dizer para a igreja que nós já recebemos de Deus. Pastor, eu estou esperando receber, pastor. Não, nós já recebemos de Deus. Eu creio que nós já recebemos de Deus, como foi ministrado aqui esses dias, que o Senhor, Ele já nos capacitou, Ele já nos deu tudo para que nós possamos ser felizes. O pastor Tiago pregou esses dias aqui e falou. E é a mais pura verdade. Nós constantemente estamos procurando algo para ser feliz. Estamos indo em busca de algo para ser feliz. Mas Deus já lhe deu isso, Deus já entregou isso a nós, sim ou não, igreja? Mas e por que não vivemos? Por que não estamos vivendo isso, irmão Adriano? Por que nós ainda não estamos usufruindo? Irmãos, há muitas coisas na nossa vida que, pelo fato de não termos acesso à revelação, nós estaremos impossibilitados de viver tal coisa. Aí quando a revelação chega, uma chave é girada, aí você passa a ter acesso àquilo que Deus preparou para você. Nesta noite, creia, abra o seu coração para o Espírito Santo.
peça para que o Senhor traga uma revelação do céu. Porque se não for de Deus, nada vai mudar na tua vida. Mas quando a revelação vem do Senhor, ela vem para mudar, ela vem para transformar, ela vem para quebrar aquilo que precisa ser quebrado na nossa vida. Antes de ler, eu queria fazer uma breve oração, igreja. Eu sinto de Deus de fazer essa oração para que nós possamos receber a palavra dele. Amém? Vamos orar? Louvado seja Deus. Se você quiser ficar de pé, puder ficar de pé, fique de pé. Faz essa oração de pé comigo esta noite, em nome de Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja Deus. Também quero cumprimentar os irmãos que estão em casa, né? Porque muita gente também acompanha esse culto através do canal no YouTube. Então, que Deus abençoe, ou em outra rede social, que o Senhor te abençoe poderosamente. Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aqui o teu povo, a tua igreja. Meu Deus, que nesse momento estamos reunidos em um só propósito, em um só pensamento, Senhor, de receber a tua palavra, de receber a revelação que vem do céu. E nesse momento a minha oração, Senhor, é que o teu Espírito Santo que habita em nós, que já está habitando em nós, ele venha tomar o controle, ele venha estar no controle da ministração, ele venha estar no controle do entendimento daquele que vai receber essa palavra. Meu Deus, que Satanás não venha distorcer nenhuma palavra no coração do teu filho, no coração da tua filha, mas que a palavra chegue ao coração de cada um conforme a tua vontade. Meu Deus, pois eu creio que através da tua revelação, meu Senhor, uma chave hoje, ela vai ser girada na vida do teu povo, na vida da tua igreja. A igreja vai tomar posse, a igreja vai receber, a igreja vai, Senhor, verdadeiramente ser abençoada por aquilo que o Senhor há de entregar a cada um de nós. Peço humildemente, meu Deus, eis aqui o teu servo. Meu Pai, eu peço, não deixe que eu me exalte, não deixe, Senhor, que eu venha por algum momento querer dominar esta pregação, mas que seja a revelação que vem do alto para o coração da tua igreja, para que assim o teu povo seja verdadeiramente abençoado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém, amém, amém. Pode sentar, vamos ler. Palavra de Deus, eu já gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8. Eu quero ler a partir do versículo 5. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Pai. Bendito seja o Senhor. Romanos capítulo 8, você que está em casa também, abra a sua Bíblia, acompanhe pelo celular. Enfim, vamos ver, né? Vamos ser como o povo de Bereia, né? Os bereanos. Paulo pregando, olha que era Paulo, né, irmãos? Aquele que escreveu boa parte do Evangelho, mas o povo de Bereia ia lá. Vamos lá, vamos ver se realmente o que esse homem está dizendo é compatível com aquilo que está escrito. E eles, segundo a Bíblia, eram um povo que se destacava mais. Por quê? Porque eles não recebiam qualquer coisa. Nós não podemos sair por aí recebendo qualquer coisa. Nós temos que, nós não estamos errados em querer testificar. Nós não estamos errados. A Bíblia nos dá legalidade para isso, né? Então, abra aí, Romanos capítulo 8, verso 5 adiante. É onde nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, na minha tradução, que é a NVI. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Somente aqui. Glória a Deus, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, há uma coisa que nós precisamos entender. Tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Nada acontece por acaso. Às vezes nós olhamos ou ouvimos de alguém que fulano adulterou, fulano caiu, fulano cometeu um ato contrário à vontade de Deus. De repente, não foi de repente, nada de repente. Sabe, as coisas, elas já vinham acontecendo, porém, não havia se materializado ainda, não havia se concretizado ainda, mas era algo que possivelmente, eu acredito, já estava ali na mente, já estava ali todos os dias na mente. Porque assim, há uma coisa que eu e você precisamos entender. Durante algum tempo, os fariseus, eles acreditavam que alguém só cometeria adultério se deitasse com uma mulher. Se tivesse o ato, se cometesse o ato com ela, é adultério. Porém, Jesus, no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como você preferir, ele deixou claro uma coisa para eles, que o padrão da lei não era aquele que eles imaginavam, aquele que eles pensavam. Era muito mais além do que aquilo. Porque quando Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Porém, eu digo que se olhar para uma mulher, desejando ela no seu coração, ele diz que já adulterou. Não precisaria o cara se deitar com ela. Não tinha necessidade de ele ir até ela, os dois se deitarem e manterem a relação. Não, para Deus, ele já havia cometido o adultério. O que Jesus estava dizendo ali era, certa vez eu ouvi um pregador falando que Jesus, você está pensando que Jesus veio facilitar, Jesus veio complicar. Eu discordo, é uma opinião minha. Eu discordo disso. Então o que ele veio fazer? Nada. Ele veio melhorar a nossa vida e muito. E muito, sim ou não, igreja? Jesus melhorou ou não a nossa vida? Ele mudou por completo. Essa é a realidade. Então, o que o pregador estava dizendo é dentro do entendimento dele, amém? Que Jesus endureceu, você estava pensando que é moleza? Não, que na verdade Jesus estava dizendo para os fariseus, para aquele povo que defendia a lei, como se, não, nós nunca nos deitamos, nós nunca praticamos. No ato não, mas Deus conhece o pensamento de cada um de nós. Deus conhece a mente de cada um de nós. Se nós observarmos, há momentos que não precisavam eles nem falar em voz alta. Mas a Bíblia diz, e falando consigo mesmo, Jesus ouvia o que eles falavam no pensamento e Jesus logo rebatia. Porque só em pensar, Deus já está contemplando os nossos pensamentos, irmãos. E o que na verdade Jesus estava dizendo era isso. Você está pensando que a lei é isso que vocês estão imaginando? Vocês acham que conseguem viver ela? Porque dentro do padrão dos fariseus, eles cumpriam a lei. Porém, dentro do padrão divino, ninguém cumpriu a lei. Apenas um. E esse foi Jesus Cristo. Foi o único que cumpriu toda a lei. Por mim e por você. Porque nós jamais seríamos capazes de cumprir ela. Hoje nós cumprimos a lei. Em Cristo. Em Cristo nós cumprimos a lei. Em Cristo a lei está sendo cumprida. Porque sem Ele nós também jamais iríamos cumprir essa lei. Então logo diante de tudo isso, irmãos, o que nós precisamos entender é, a nossa vida, ela acontece de acordo com aquilo que nós mentalizamos. Paulo, ainda em Romanos, lá no capítulo 12,
Há um momento que ele vai dizer para os romanos: não vos amoldeis aos padrões desse mundo, mas renovai-vos, transformai-vos. Com o quê? Com a renovação de quê, igreja? Com a renovação da vossa mente. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: renove a mente de vocês. Pastor, eu não consigo mudar. Eu já jejuei, sabe, pastor? Eu já subi monte meio-dia de joelho. Eu já subi, igreja. Eu e a minha esposa, meio-dia descalço, os pés queimando. Ou sacrifício de tolo. Subi. Mas nós nos conduzimos de acordo com o nosso entendimento. Essa é a verdade. Nos conduzimos de acordo com o nosso entendimento. Nada contra quem sobe monte, fique à vontade. Suba. Se é para a glória de Deus, é válido. Pode ter certeza disso. Se é para glorificar o nome do Senhor, é válido. Agora, se é para tirar selfie e postar que está subindo monte, aí não é válido, não. Então, assim, a nossa mentalidade, ela vai mostrar quem somos em um determinado momento. Pode não estar mostrando agora, mas em um determinado momento, aquilo vai se revelar. Aquilo vai ser mostrado de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós mentalizamos. A Bíblia fala de duas mentes: a mente carnal e a mente espiritual. Fala de duas mentes, uma mente espiritual e uma mente carnal. E como nós estamos nos conduzindo? O texto que nós lemos aqui é bem claro. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ou seja, se a mente que hoje está conduzindo os meus pensamentos, que está conduzindo a minha crença, ela é uma mente caída, ela é uma mente carnal, a minha vida é um fracasso. A minha vida é destruída. Mas no momento em que nós verdadeiramente entendermos e permitirmos que essa mente espiritual, que é a mente de Cristo, que já está em nós, Ele não vai colocar em nós, mas Ele já colocou em nós. Você tem a mente de Cristo. Se você confessou a Jesus, se você entregou a sua vida a Cristo, eu quero dizer que você já tem a mente de Cristo. Porque o apóstolo vai dizer isso. Nós temos. Ele não diz nós teremos, mas ele diz nós temos. Ele fala no presente, no agora, no hoje. Nós temos a mente de Cristo. Eu te pergunto, a mente de Cristo não é uma mente derrotada. A mente de Cristo não é uma mente fracassada. Não é uma mente de coitadinho, mas é uma mente de vencedor. É uma mente de conquistador. É uma mente santificada pela palavra de Deus. É uma mente onde os pensamentos negativos, eles podem vir, mas eles não vão fazer morada, porque o que está ali é maior do que o que o mundo quer botar em você. Não vão fazer morada. Eu não estou aqui dizendo, pastor, o senhor não pensou negativo algumas vezes? Várias vezes. Várias vezes, irmãos. Pensamentos de desistência. Pensamento de jogar tudo para o alto. Pensamento de usar a carne e não o espírito. Pensamento de fazer do meu jeito e não do de Deus. Porque essa é a mentalidade da carne. A mentalidade da carne, ela não, o que nós ouvimos aqui, diz que ela não obedece a Deus. A mentalidade da carne não obedece a Deus. E tudo isso tem a ver, irmãos, com a maneira que nós cremos. A maneira que nós cremos. Porque a obediência verdadeira, ela está relacionada não ao meu padrão, mas ao padrão de Deus. Eu pergunto aqui. Matar é da vontade de Deus? É da vontade de Deus que matemos alguém? Mas Deus disse para Abraão: mata o teu filho. Não, pastor, Deus não disse isso. Disse. Ele disse para sacrificar. O sacrifício não era um animal vivo, ou seja o que fosse, era morto. Não era para entregar vivo. Está errado, pastor, matar é errado. Lógico que é errado.
Mas Deus deu uma ordem. Vamos obedecer. Falamos muito de obediência, mas tem coisas que se Deus pedisse a nós hoje, nós não faríamos. Pode ter certeza disso. Tem coisas que se Deus pedisse hoje, nós não faríamos. Filhos, nós temos filhos. Quem tem filhos aqui? Levanta as mãos aí para mim. Filhos. Oh, glória. Imagine algo relacionado ao filho. Espera aí, Deus. Eu amo o Senhor, eu obedeço o Senhor, mas isso aí não. Está errado. Isso aí está errado, Deus. Aí a gente começa a dizer que Deus está errado. Por quê? Porque quando nós não temos a mentalidade verdadeira que Ele quer que tenhamos, é esse padrão que nós chegaremos. Nós pensaremos que Deus está errado, como Jonas. Jonas acreditou que Deus estava errado, quem estava errado era Deus, em querer perdoar o povo de Nínive, em querer não matar aquele povo, em querer não fulminar aquele povo, por quê? Era Deus que estava errado. Deus estava errado, porque Jonas não gostou nem pouco. Jonas ficou chateado, ficou irado. Ele ficou tão irado que ele disse que e Deus pergunta a ele, é motivo de tu ficar com raiva? Ele diz, sim. Estou com tanta raiva que estou a ponto de morrer. É melhor que o Senhor me mate, é melhor que o Senhor tire a minha vida. Então uma coisa que eu e você precisamos entender, a obediência ao Senhor não está relacionada àquilo que eu e você achamos o que é certo ou errado. Mas a obediência a Deus está relacionada àquilo que verdadeiramente nós cremos em Deus. A palavra veio dele, veio. A palavra veio dele, pastor, veio. Eu senti que foi Deus, então pronto. Se você sentiu que foi Deus e o Espírito de Deus habita em ti, você será capaz de obedecer, porque a obediência hoje não está relacionada a mim nem a você, mas a obediência hoje está relacionada a Cristo, a Ele. Aquilo que você não é capaz, Ele é capaz. Aquilo que você não consegue, Ele consegue. Aquilo que você olha e diz, Senhor, para mim não dá, mas para Ele dá. E a mentalidade, ela é algo extremamente importante, nós não podemos deixar isso para trás. Porque a fé verdadeira está relacionada àquilo que você crê, igreja. Se você está crendo errado, você está se conduzindo errado diante de Deus. Quando eu começo a crer de maneira certa, a minha vida ela vai se encaixando, ela vai se ajeitando. Porque Jesus disse assim, olha, para os judeus que haviam crido nele. No Evangelho de João, Jesus diz para os judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí em seguida ele vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade e ela vai te libertar. Conhecer, irmãos, tem a ver com intimidade, tem a ver com aproximação, tem a ver com estar junto. Pastor, eu quero me libertar, eu quero ser livre, na verdade, porque liberto nós já fomos. Há mais de 2000 anos nós já fomos libertos. Jesus não precisa morrer todo dia, ou um dia e outro não. Ele já morreu, o preço já foi pago, já foi consumado. Palavras dele ali na cruz, quando ele diz tetelestai, ou seja, está consumado. O que é isso, pastor? Está pago, ninguém precisa pagar mais nada. Agora eu tenho que crer. Eu preciso crer e me mover conforme aquilo que eu creio. Porque na medida que eu vou crendo, eu vou me movendo como eu creio. Irmão, nós nos conduzimos dentro daquilo que cremos. Ninguém obedece ao que não crê. Todos vão obedecer àquilo que crê. Aquele povo que se cobre todo de bomba e entra num avião, entra num shopping, entra num estádio. Eles fazem isso, para nós, que loucura. Esses caras são loucos. Eles só estão fazendo o que eles creem. Somente isso. Se nós aprendermos a crer de verdade, nós seremos
o modelo daquela igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja cheia de graça, uma igreja que caía na graça do povo, uma igreja que não tinha necessidade, porque ninguém se julgava ser dono de alguma coisa, mas todo mundo sabia que tudo que tinha pertencia ao Senhor. Nós falamos somente da boca para fora, o que eu tenho é de Deus. Aí na hora que alguém pega aí, para não toque aí que é meu. Mas o que eu tenho é de Deus. Senhor, os meus filhos são teus. Aí Deus diz, eu estou precisando de um dos teus filhos para ir acolá. Não, meu filho não. Chama o filho da vizinha. Porque o meu filho ainda é tão jovem, Senhor. Chama o filho da vizinha. Ela não ora tanto quanto eu oro, então leva o filho dela. Não. Se é de Deus e acabou. É verdadeiramente descansar. Entrar nesse descanso. Para que verdadeiramente venhamos entrar nesse descanso, nós temos que ter uma mente renovada. Se a mente não for renovada, não entraremos nesse descanso. Se a mentalidade é a mentalidade da carne, não nos sentiremos confortável diante de Deus. A mentalidade da carne, ela não se sente confortável diante do Senhor. Ela sempre vai se sentir incomodada em todos os sentidos. Mas a mentalidade do Espírito, ele se sente à vontade, ele se sente íntimo, ele se sente filho, porque foi isso que Cristo nos tornou, filhos de Deus. Deus tira um povo do Egito. Deus tira um povo da escravidão. Todo dia apanhando. Todo dia apanhando. Todos os dias comendo o que eles queriam dar. Deus vai lá e tira. Com mão forte, com mão poderosa. Deus tira. Leva o povo para um deserto com um propósito, mas não deixou que faltasse nada a eles. Mas o povo começa a se cansar. Por quê que o povo se cansou? Você sabia que há muito crente cansado? Talvez você mesmo que está hoje aqui, você que está em casa, já tenha dito isso. Hoje mesmo. Como eu estou cansado. Estou cansado. Não vejo nada acontecer. Não vejo nada fluir. Estou cansado. O povo cansou. O povo sentiu desejo, vontade de voltar. Sentiu saudade daquele que ficou para trás. Eu acredito que quase todos nós, um dia, num momento de desespero, talvez até falamos. Eu tinha mais coisa quando eu era do mundo. Eu conseguia as coisas tão rápido. Mas há uma coisa que eu e você precisamos entender, essa mentalidade não é a mentalidade do Espírito. A mentalidade do Espírito não vai olhar para trás, mas a mentalidade do Espírito, ela está sempre olhando adiante, sempre olhando para frente, porque Paulo diz isso, irmãos. Deixo para trás as coisas que passaram, eu olho para frente, eu foco o meu olhar na frente, no alvo, que é Cristo, ou seja, Jesus é o nosso alvo, o nosso olhar tem que estar em Jesus, o nosso alvo, a mentalidade renovada, ela nos faz enxergar uma coisa, Jesus. Enxergar Jesus. Está na dificuldade, está enxergando o quê? Jesus. Pastor, o problema está aí não? Tá, mas eu estou enxergando Jesus. Irmãos, Deus, Ele nos ensina desde o início. Deus diz a palavra de Deus, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Aí Deus olhou e disse, haja luz. Ou seja, Deus, Ele olha para um ambiente escuro, Ele olha para um ambiente totalmente deformado, e Ele não diz o que muitas vezes nós falamos. Nossa, como a minha vida está ruim. Está difícil, pastor. Está difícil, pastor, a minha vida está difícil. Será que é isso que Deus quer que nós falemos?
Será que é isso que Deus está querendo que você venha dizer? Ele não me deu o poder, Ele não me deu a palavra para que eu declare esta palavra sobre aquela situação. Somente uma mentalidade renovada começa a declarar a palavra em cima daquilo, em cima do que está acontecendo. Não sei se está bom ou não está bom, mas a mentalidade renovada, dificilmente ela diz o que está acontecendo, dificilmente ela diz o que está vendo, mas ela diz o que ela quer ver. Ela fala o que ela quer ver. O filho está na droga. E aí, minha irmã, como é que está o teu filho? Está na droga. Pastor, eu estou sendo sincero. Eu estou falando a verdade. Amém. Mas não é dizendo isso que eu vou ver algo acontecer. Mas é declarando o que eu quero ver. Como é que está o teu filho, irmã? Pastor, eu já vejo ele liberto. Eu já vejo ele livre. Eu já vejo ele na casa do Senhor. Eu já contemplo pelos olhos da fé que a glória de Deus já está sendo manifesta na vida dele, pastor. Eu creio. Essa é uma mentalidade renovada. Muitas vezes, irmãos, nós queremos comprar algo e nós falamos, eu não tenho dinheiro. Porque já está na mente, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. E nunca chega esse dinheiro. E se vem, vai logo embora. Parece que ele não gosta muito da gente, não. Chega e vai logo embora. Mas nós só estamos atraindo aquilo que estamos falando. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Deus está provendo. Essa é a linguagem do Espírito. Deus está provendo. Amém, igreja? Lá vai Abraão levando seu filho. Pai, nós estamos indo adorar o Senhor. Eu estou vendo o Senhor com a faca na mão. Eu estou vendo o Senhor. Eu estou carregando um feixe de lenha. O altar está ali, ó. Mas o sacrifício, pai. O que ele disse? Deus proverá. Preste atenção. Ele não disse, meu filho, eu vou ter que lhe matar. Ele não disse. Mas ele foi caminhando e declarando, Deus proverá. Deus está provendo. E no final de tudo nós já conhecemos essa história. Que Deus proveu. Deus fez um cordeiro surgir. Deus fez com a providência surgisse ali. Aquele cordeiro não estava preso nos arbustos por acaso, à toa, não. Mas foi Deus que providenciou. O que nós temos que crer meu irmão, Deus está provendo, não sei como, não sei quando, não sei através de quem, mas Deus está provendo para a minha vida. Deus está provendo para a minha vida. Deus, ele sempre está provendo na nossa vida. Não tem nada que Deus não providencie para nós. Não há nada que Deus não já tenha nos dado. Não existe nada que o Senhor não tenha providenciado para nós. Pastor, mas eu não estou vendo ainda. Começa a declarar para que tal coisa aconteça na sua vida, para que tal coisa viva. Isso é praticar a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve e pratica estas palavras, as minhas palavras, é comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Há um alicerce, vem tempestade, vem vento forte, vem enchente, mas a casa não cai, porque existe um alicerce sustentando ela, existe um alicerce que segura ela. E que alicerce é esse, pastor? É a palavra de Deus sendo declarada na sua vida, meu irmão. Eu declaro ela. Não estou aqui dizendo que você não vai passar por luta. Não estou dizendo que você não vai passar por dificuldades. Porque como aqui mesmo já foi pregado nesse púlpito, não é se você passar pelo fogo, mas é quando. Quando passares pelo fogo, não temas.
Quando as águas te submergirem, não temas. O fogo não vai te queimar. A água não vai te afogar. O que Deus está dizendo é: vamos passar, igreja. Vamos passar por tudo isso. Mas a questão é que não estamos só. Não fomos esquecidos. Existe um Deus que é muito maior, muito mais poderoso do que qualquer adversidade que venha se levantar contra as nossas vidas. Nós já temos tudo. Mas ao mesmo tempo vivemos como se não estivéssemos nada. É possível, pastor? Alguém vê assim? É. Temos um exemplo na Bíblia. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Lucas capítulo 15. O Evangelho de Lucas capítulo 15. No versículo 28. Lucas capítulo 15, versículo 28 adiante, diz assim, irmãos, a palavra de Deus: o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, presta atenção nas palavras do pai. Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Somente aqui, igreja. Palavras do pai. Tudo que eu tenho é seu. Mas ele vivia dessa maneira? Não. Ele tinha tudo. Mas ao mesmo tempo se sentia como se não tivesse nada. Sabe por quê? Porque na mentalidade dele não tinha uma mentalidade de filho. Ele tinha uma mentalidade de escravo, de servo apenas. A mentalidade de filho, tinha esquecido. Em momento algum ele chama o pai, mas o pai chama ele de filho. Porque na nossa mentalidade nós temos que entender uma coisa. Não é porque veio alguém de fora, da acolá e disse isso, mas a Bíblia diz isso. Que através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então eu sou filho, a Bíblia está dizendo que eu sou filho. A palavra de Deus está dizendo que eu sou filho. Então eu tenho que falar com Deus como filho agora. Eu tenho que ter essa mentalidade de me aproximar de Deus como filho. Não ter medo dele, mas ser sincero com ele. Como filho. Tudo que você está passando, você tem que ser sincero com o Senhor. É falta de fé. É uma situação que você há anos vem lutando com ela e não consegue. Ele, como um pai, ele vai saber como orientar. Ele vai saber como instruir. Ele, como um pai, ele vai saber como nos colocar na posição devida que devemos estar. Mas a nossa mentalidade carnal, ela não obedece a Deus. Ela jamais vai obedecer ao Senhor. Ela é inimiga de Deus. Não sou eu que digo, mas a palavra está dizendo aqui. Que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Não é Deus que é inimiga dela, que é inimigo dela, mas é ela que é inimiga de Deus, sabe? Aquela pessoa que
Você não é inimiga dela, mas ela é seu inimigo. Onde você passa, ela já se fecha e você sorri, mas ela se fecha. Porque é ela que é o seu inimigo, não é você que é inimigo dela. É ela que não quer a amizade. Assim a mentalidade da carne não quer aproximação com Deus. Porque não dá, é impossível. É impossível a mentalidade carnal se aproximar de Deus. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a mentalidade da carne, ela não tem fé, ela não consegue usar a fé. Mas a mentalidade do Espírito é cheio de fé, é cheio de graça. E nós conseguimos alcançar tudo de Deus. Tudo de Deus. Irmãos, não estou aqui dizendo que eu já cheguei a esse nível. Mas estou me encaminhando para isso. Estou me encaminhando para chegar a esse nível. Porque essa é a vontade de Deus. Nós vimos aqui que o filho simplesmente diz: te sirvo há tantos anos como escravo, trabalhando duro, pesado. Muitas vezes nós achamos que com os nossos esforços é o que faremos Deus nos dar mais. Mas às vezes nós estamos nos esforçando por algo que Deus não quer. Por algo que Ele não está pedindo. Por algo que Ele não está cobrando. Mas estamos nos esforçando. E isso só vai trazer canseira. Isso só vai trazer cansaço, fadiga. Não há descanso para você, não existe descanso para a sua vida. A sua vida é cansativa, todo problema, não importa o tamanho dele, não importa o tamanho que ele for, ele pode ser o menor, mas ainda assim vai trazer canseira para a tua vida. Mas quando você está na mentalidade do Espírito, não importa o tamanho do problema, porque você vai saber, você vai ter uma certeza que maior do que qualquer problema é o Cristo que está sobre a sua vida. Porém, o que nós temos que compreender, igreja, é que se nós não começarmos a proferir conforme o que a Bíblia está dizendo, conforme o que a palavra diz ao nosso respeito, nós mesmos estamos nos amaldiçoando. Nós não precisamos contratar nenhum feiticeiro, nenhum macumbeiro para amaldiçoar. Mas nós mesmos estamos nos amaldiçoando. Porque as palavras que estamos proferindo não são palavras que Deus está querendo que venhamos proferir ao nosso respeito. Mas estamos proferindo palavras de derrota. Estamos proferindo palavras de atraso e não de avanço. Não palavras que nos faça atingir. Porque se na tua mentalidade é isso que você vai ser, então é isso que você vai ser. Se na tua mentalidade você acha que nunca vai conseguir, você pode até tentar, mas conseguir você não vai. Porque a tua mente já determinou como é que vai terminar a tua vida. Há uma história, já contei aqui se não me engano, que Charles Spurgeon foi convidado para orar na casa de uma senhora. Foi chamado para orar em uma senhora que estava vivendo uma vida miserável num casebre, em circunstâncias precárias. E ele foi orar por essa senhora. E ao se deparar com um papel emoldurado sobre a cabeceira da cama desta mulher, ele ficou curioso por aquele papel que estava emoldurado, como se fosse um quadro. Então ele diz: é da senhora isso? Sim. Uma família nobre que eu trabalhei cerca de 50 anos, 40, 50 anos na casa. Antes da senhora falecer, ela me deu isso. E eu guardei como lembrança. Guardei como lembrança para lembrar dela sempre. Porque me trataram muito bem. E assim, enfim. Ele pediu que levasse, que deixasse ele levar para examinar o que era aquilo. E ela disse: tudo bem, contanto que você me traga de volta. Não, eu trarei.
E foi examinar, levou alguns especialistas num cartório e lá, chegando, foi constatado que ali era um documento a qual estava deixando uma herança para aquela senhora. Uma herança não muito pouca, mas algo muito valioso. E isso já tinha sido entregue a ela há cerca de 10 anos. Esse papel já havia sido entregue há cerca de 10 anos. Ou seja, há 10 anos atrás, ela já poderia estar vivendo uma vida bem melhor do que aquela que ela estava levando. Morando em uma casa melhor, comendo algo melhor, se vestindo de maneira melhor. Mas não porque ninguém a falou e nem muito menos ela se interessou de descobrir o que significava aquilo. E eu olho hoje, irmãos, não generalizando, mas eu olho e vejo em nossa volta que é isso que boa parte de nós cristãos estamos vivendo. Deixando de usufruirmos de uma herança que foi nos dada, por não termos a informação correta, por não termos o ensinamento certo a respeito daquilo que foi nos dado. Porque Cristo naquela cruz, Ele não foi ali simplesmente para se tornar um mártir, alguém famoso, alguém conhecido, não. Ele foi pagar um preço, Ele foi resolver uma questão, Ele foi resolver um problema. E eu quero dizer, igreja, que esse problema já foi resolvido. Você crê nisso? Que Ele resolveu esse problema? Ou é só conversa? Ou é só história? Eu creio. E quando vamos crendo, algo no mundo espiritual vai acontecendo. E nós vamos declarando. Declare cura. Declare vitória. Declare conquista. Irmãos, a minha esposa esses dias, ela veio louvar aqui e contou algo, né, de uma enfermidade que ela teve que passar, teve que enfrentar. Muita dor, muito sofrimento. Nós em casa também sentindo aquilo. Nós não estávamos sentindo a dor, mas pela dor dela, nós da casa estávamos sentindo. Não estávamos bem. E não era uma dor qualquer, era dor de chorar, de desespero e a lágrima pingar. E nós não podíamos fazer nada. Procuramos quem tinha que procurar. Mas ninguém resolveu. Então, peraí. Se eu já fui nos 4 cantos, ninguém resolveu? Tem um que pode resolver, sim ou não? Então é a hora que a gente começa a crer, começa a confiar. E eu creio que, mesmo em meio ao desespero, por alguns momentos, ela declarou diante de Deus, declarou cura, declarou a vitória. E Deus deu a vitória, Deus concedeu a vitória. Porque a igreja, o que nós temos que entender é, como diz a palavra do Senhor, na língua há o poder da vida e da morte. O poder da vida e da morte está na língua. Existe um poder aqui. Existe um poder nas palavras. Palavras não são só palavras ditas, mas é algo que vai acontecer, é algo que pode estar acontecendo. É algo que quando nós falamos e cremos, acontece. Jesus mostrou isso. Aquele homem que se aproxima diante do Senhor e diz, meu servo está doente, está enfermo. Eu vou lá. Não precisa ir. Eu conheço a lei, eu sei como é que a lei funciona. Eu tenho muitos servos sujeitos a mim. E eu digo uma palavra para eles, eles obedecem. Eu digo um vai, ele vai. Eu digo isso para um e o outro obedece. Então eu sei que tu tens autoridade. Era isso que ele estava dizendo para Jesus. Eu sei que o Senhor tem autoridade. Basta uma palavra do Senhor. E Jesus disse, vai, porque já aconteceu. Vai, porque é assim, conforme a tua fé.
Vai. E aconteceu. E nós, irmãos? E nós? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos vivendo? Nós já temos. Já recebemos. Senhor, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Não estou aqui generalizando ou dizendo que essa palavra, você vai conseguir tudo. Você pode ganhar na Mega Sena porque é Ele que te fortalece. Não. Não é isso. Eu sei, pastor, eu entendo, mas tudo tem que estar no centro da vontade de Deus. Amém. É vontade de Deus que você fique doente? É? É ou não? Está meio duvidoso. Se eu disser que é da vontade de Deus que eu fico doente, então para que Ele mandou Jesus? Para levar sobre Ele. Pastor, mas a gente fica doente. Fica. O fato de Deus permitir certas coisas na minha vida não quer dizer que foi Ele que enviou, que foi Ele que mandou. Não. É isso que eu e você precisamos entender. Então, quando nós nos deparamos com algo indesejado, não se intimide em usar a palavra e a fé para que tal coisa saia da tua vida. Para que tal coisa não permaneça ali. Senhor, isso não é do teu agrado. Isso não é da tua vontade. Então, em nome de Jesus, bate em retirada, em nome de Jesus, sai da minha vida. Eu quero declarar cura sobre mim. Eu quero declarar vitória sobre mim. Eu quero declarar vigor sobre mim. Eu quero declarar inteligência. Há pessoas que dizem, como eu sou burra. Se não é, vai ficar, pode ter certeza disso. Se não é, vai ficar cada vez mais. Porque está sendo declarado. Senhor, obrigado pela inteligência que o Senhor já me deu. Senhor, muito obrigado, porque a tua mente não é burra. A tua mente é inteligente. Eu tenho a mente de Cristo. Eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu vou estudar. E pela mentalidade do Espírito, eu vou vencer. Amém, igreja? Eu vou vencer, eu vou conseguir, eu não sou essa pessoa que o diabo está botando na minha mente aqui, está querendo dizer, dúvida na minha mente. Cristo é levado pelo Espírito ao deserto, mas antes de ser levado, aquela voz maravilhosa vem do céu e diz assim, eis o meu filho amado, de quem eu me agrado, ou seja, filho, tu é meu filho e tu não é só meu filho, mas tu é um filho agradável a mim. Tu é um filho que eu me agrado de ti. Aí lá vai Satanás. Se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se tu és não, Satanás, porque eu sou filho de Deus. Não é se eu sou. Eu sou. Porque o diabo ele vai fazer isso. E ele sabe muito bem como ir na ferida que está aberta. Ele sabe muito bem aonde cutucar. Ele não vai em qualquer lugar. Ele vai naquilo que você vai sentir. Mas mesmo sentindo, é hora de começarmos a abrir a boca e declarar aquilo que Deus quer que seja declarado na nossa vida. Irmão, tudo isso é por causa de Jesus. Se não fosse por Ele, isso não seria possível. Tudo isso hoje é possível por causa de Jesus. Eu quero que você entenda isso. É por causa de Cristo. Deus ele não muda. Ele é sempre o mesmo Deus. Mas Ele mudou uma circunstância que nós estávamos vivendo. Ele não mudou. Mas Ele mudou a circunstância. Veja o que diz aqui em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Diz assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos, preste atenção, não é alguns, mas é todos,
se seguirem fielmente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Presta atenção, igreja. Durante algum tempo da minha vida, eu vivi frustrado. Porque eu tentei viver isso aqui. Eu tentei. Quem aqui já viveu os 10 mandamentos? Já fez tudo? Tem ninguém não? Porque não tem. Então, estamos debaixo de maldição. Porque o mesmo capítulo vai dizer: porém, se não obedecer, se prepare para a maldição. Maldição não, maldições. Mas como disse Paulo, graças a Deus por Jesus Cristo, que mudou a minha história, que mudou a tua história. Ele fez isso que eu não conseguia fazer. Ele fez isso que você não conseguia fazer. Esteja sempre com Ele. E não tenha medo. Porque por causa dEle, você está obedecendo tudo isso aqui que Deus está pedindo. Não tenha medo. Coloque na mente que você está em Cristo. Coloque na mente que você está com Cristo. E você está cumprindo isso aqui. E bênção virá sobre a tua vida. Pastor, e as maldições? Pastor, não tenha medo de maldição, porque Cristo quebrou todas as maldições na vida daquele que entregou a vida a Ele. Todas as maldições foram quebradas. Eu digo isso sem medo, sem receio. Jesus quebrou todas as maldições que havia sobre a vida de cada um de nós. Porque nele, nós somos abençoados nele, nós fomos perdoados nele, nós fomos renovados nele, nós fomos justificados. Quem crê nisso? Você foi justificado diante de Deus por causa de Jesus. Eu aprendi, irmãos, uma coisa, que Deus não olha para mim e diz assim: ah, como o Adriano está se comportando bem. Mas eu aprendi uma coisa, que Deus olha para mim e Ele não me vê, mas Ele vê o Filho dele, Jesus, que pagou um preço pela minha vida. Lá no Egito, quando Deus, a última praga, a morte dos primogênitos, o que Ele disse? A casa que tiver o sangue do cordeiro, o espírito da morte não vai entrar. Não foi assim que ele disse? A casa que tiver, o que, igreja? O sangue do cordeiro. Podia ter hebreu lá dentro. Mas se não tivesse o sangue, iam morrer. Mas não morreram, porque a casa que tivesse o sangue na porta, a casa que tivesse o sangue nos umbrais, o espírito da morte não entraria. Ou seja, o espírito da morte não entrou por causa de quem estava lá dentro, mas o espírito da morte não entrou porque viu, olhou, passou, olhou e viu sangue. Satanás, ele olha para nós hoje e ele não está com medo de você por causa das suas boas obras, ele não está com medo de você porque agora você está bem comportadinho. Não, mas ele não chega perto de você porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Existe um sangue, você não vê, você não está vendo, mas quem dera o Senhor te desse essa visão, para você ver como você está lavado. Você não está vendo, mas existe, você está lavado, você está coberto, sabe? E não é um sangue coalhado, sabe aquele sangue que fica grudado, que fica pregando? Não é. É um sangue que corre, é um sangue que desce, é como se fosse uma cachoeira sobre você. Esse sangue derramado, esse sangue que te lava todos os dias. É esse sangue.
E eu tenho que crer nisso, igreja. Eu tenho que crer nisso, que eu estou lavado. Aí o diabo olha, ele está preocupado. Agora tem algo que impede dele chegar a você, que é esse sangue. Agora, as pessoas vivem com a mente condenada. Interessante é como é que ele começa esse capítulo 8, você já viu? Capítulo 8 de Romanos. Eu li do versículo 5, né? Mas preste atenção como é que ele começa ele. Veja bem, como é importante uma mente renovada. Como é importante uma mente espiritual. Capítulo 8 de Romanos, ele começa assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu Deus. As exigências da lei eram santas. E é santa, igreja. A lei não é ruim, a lei é boa. O que ela exigia era puro. Mas ela não foi capaz de fazer em nós, é o que Paulo está dizendo aqui. A lei não foi capaz de fazer em nós, de nos tornar aquilo que Cristo nos tornou. A lei, ela foi incapaz de santificar o homem. Mas Cristo trouxe santificação para cada um de nós. Você crê nisso? Você é justo. Eu quero dizer, você é justo. Quem é cristão aqui? Quem é cristão? Você é justo. Quem entregou a vida a Jesus, você é justo. Eu quero dizer que você é justo. Pastor, eu conheço um crente que ele não é justo. Não. Aquele crente, ele é justo. Não porque ele está fazendo alguma coisa para torná-lo justo. Mas aquele crente é justo porque Cristo justificou ele na cruz. A casa dos hebreus estava com o sangue. E estava cheio de hebreus lá dentro, que era só a misericórdia de Deus. Mas ainda assim o espírito da morte vinha e voltava. Porque havia um sangue que protegia. É esse sangue que nos protege, é esse sangue que nos torna, que nos faz ser. Porque o Senhor vai dizer lá em Jeremias: farei uma aliança com vocês, não como fiz com os seus antepassados, mas uma aliança diferente. Onde eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. Obediente. Porém em vós um espírito obediente. Escute, presta atenção. Se você obedece a Deus hoje, não é por você, mas é pelo Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Porque Ele disse que colocaria um espírito obediente em mim. Glória a Deus, obrigado Senhor por este espírito. Se hoje eu te obedeço, é por causa de ti mesmo. Porque assim como Paulo vai dizer, e eu acho interessante como ele termina falando, né? Graças a Deus por Jesus Cristo. Pobre homem, miserável que sou. Não é que Paulo estivesse ali se diminuindo, dizendo, eu não valo nada, eu não presto. Mas o que Paulo está narrando ali é algo relacionado a alguém sem Cristo.
Porque alguém sem Cristo, eu digo para você sem medo, é sim um pobre miserável, é sim um infeliz. Sem Cristo. Mas um homem com Cristo, ele não pode ser um pobre miserável, ele não pode ser um infeliz, porque o Espírito que está nele é Espírito de vida, é Espírito de poder, é Espírito que age conforme a vontade de Deus. Por que o senhor diz isso, pastor? Pelo fato como ele termina, quando ele narra tudo isso. Pobre homem miserável que sou, quem me livrará? Quem? Aí ele diz o quê? Graças a Deus, por quem, igreja? Por Jesus Cristo. Ele está dizendo, graças a Deus que o meu Senhor mudou a minha história. Graças a Deus que o meu Senhor reverteu o quadro que eu estava vivendo. Porque é isso que eu e você temos que crer. Jesus reverteu o quadro que nós estávamos vivendo. Antes nós estávamos numa situação, ele veio para mudar a situação. Ele não veio para fingir, mas ele veio para mudar. E eu tenho que crer nisso todos os dias. Eu tenho que levantar pela manhã e dizer, Senhor, eu não sei como vai ser esse dia, mas eu já quero declarar que esse dia vai ser uma bênção para a tua glória. Agora já tem gente que já se levanta reclamando da vida. Meu dia hoje vai ser só a misericórdia. Jesus, eu estou sentindo, Jesus. Não está sentindo? Não diga não. Declare outra coisa. Meu dia vai ser uma bênção. Meu dia vai ser maravilhoso. Para a glória de Deus, o meu dia vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza. Ah, irmão, a gente começa algo e diz assim, eu não sei se eu vou me sair bem. Não vai. Não vai. Você vai no supermercado, às vezes, aí tem uns cupons, né? Aí preenche aqui. Eu nunca ganhei nada mesmo. Eu nunca ganhei nada mesmo. Não vou nem preencher. Já sei que não vou ganhar. Então pronto. Eu fui no supermercado semana passada com a minha esposa. Aí tem vai ter um sorteio de 1 milhão em dobro. Se é 1 milhão em dobro é 2 milhões, né? Então é bom. Ou então 2 anos de compra grátis. Aí eu coloquei meu CPF e disse, eu vou ganhar esses 2 anos de compra grátis. O senhor ganhou, pastor? Se acalma que eu vou dar o meu testemunho. Se acalma que eu vou dar o meu testemunho. Agora a questão que eu estou dizendo aqui, irmãos, é que nós precisamos mudar o nosso linguajar. Nossa maneira de falar. Uma criança, quando ela nasce, ela não nasce falando. Ela vai aprendendo. Interessante é que a criança, ela fala aquilo que ela está ouvindo. Ela está ouvindo. Digamos que uma criança nasceu aqui no Brasil, mas imediatamente ela é levada para morar nos Estados Unidos. Ela nasceu no Brasil, mas qual é a linguagem dela? Qual é a língua que ela vai falar? É brasileira? Não. Ela nasceu no Brasil, mas ela foi criada nos Estados Unidos, então ela vai falar americano. Porque é o que ela está ouvindo. Então, irmãos, nós somos...